Som. Agora sim, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início ao nosso culto. Peço que todos se coloquem de pé. Nós vamos cantar o hino 392, o estandarte. Enquanto a orquestra se prepara, enquanto os irmãos também se preparam, nós aqui na frente estaremos de joelhos fazendo uma breve oração. Nós damos início então a esse culto louvando ao Senhor com o hino 392 do nosso Inário Brás e Júbilo, o estandarte. Versículos 1 ao 6. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Em nome de Jesus, vamos dobrar os nossos joelhos e fazer a nossa oração ao Senhor. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com todos, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos, nossos convidados, nossos amigos que estão aqui para nos ajudar a louvar, a exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos um momento especial de culto, né? Sempre essa reunião que nós temos, quando nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, é um momento especial. Eu falo porque nós temos o nosso momento de intimidade com Deus, na nossa oração, no nosso devocional diário, na nossa leitura da palavra, e são momentos importantes do nosso dia e no nosso relacionamento com Deus. Mas estar aqui, sabe, irmãos, chamados por esse num só corpo, numa só voz, suportando uns aos outros, nos ajudando uns aos outros, nos esforçando para preservar essa unidade da fé, porque numa só voz nós cantamos, nós louvamos a esse único Deus, esperando nessa única fé, nesse único Senhor. Então, porque unidos que nós podemos mais, que nós nos alegramos mais, que nós temos mais essa unidade e mais essa força para nós perseverarmos a nossa caminhada diante de Deus. Portanto, sejam todos bem-vindos, aproveite esse momento, que esse momento seja de dedicação a Deus, momento de louvor, de adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou passar a palavra ao ministro de louvor, que vai estar conduzindo esses momentos agora, dessa parte do culto, mas antes de passar a palavra para o ministro, antes do ministro da orquestra, né? Vai estar louvando, gostaria de agradecer também aqui o pastor Jeremias, continua conosco, né, pastor? Esteve conosco lá na comemoração dos 94 anos de igreja, da Igreja Adventista da Promessa, ontem conosco na Urambi, né? E está conosco aqui o pastor Jeremias, para quem não esteve ontem, ele é de Campinas, ele é da Igreja Barão Geraldo, né? Isso, pastor, estou certo, não me enganei não. Barão Geraldo de Campinas, e teve a gentileza, né, de vir aqui para nos ajudar, para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Então, desde já, antecipadamente, já agradeço e já peço, né, a Deus que use o Senhor grandiosamente, né, para nos trazer a mensagem da palavra do Senhor. A palavra está com a orquestra agora, o irmão Lucas que vai conduzir. Nós vamos cantar juntos aqui esse louvor, meu divino companheiro. Todos nós na nossa caminhada precisamos de alguém ao nosso lado, ninguém anda sozinho.
Todos nós precisamos, e quando a gente está bem acompanhado é bom demais. E esse hino fala que todos nós, indistintamente que estamos aqui, há um Deus que nos acompanha no nosso caminhar. Deus está conosco. E a segurança dessa presença deve trazer alegria e contentamento no nosso coração. Que nós nunca possamos nos esquecer que nunca estaremos sós. Às vezes é um sentimento que brota em nós, pelas nossas dificuldades de enxergar a presença daquele que não nos abandona em nenhum momento. Vamos cantar com alegria esse louvor, divino companheiro, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida.
Essa
entre nós, que nós viemos aqui hoje encontrar com Ele. Então a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. Nós só existimos porque Ele desejou a nossa existência. Nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus incrível, que com amor incrível nos amou entregando o seu próprio Filho. Eu convido a igreja a se colocar de pé, e nós vamos fazer esse último louvor como prelúdio da mensagem. E eu quero trazer à memória o versículo 12 de Apocalipse 5, que ele diz assim, ó: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Assim cantam os anjos, diz Apocalipse. As escrituras dizem para nós que os anjos estão cantando incessantemente, dizendo honras e glória ao Cordeiro que foi morto. E nós aqui, cumprindo com o propósito para o qual nós fomos criados, ansiamos por esse dia de estar junto dos anjos, na presença do Cordeiro de Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E nós seguiremos cantando esse louvor que diz: toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós, Senhor, porque a ti queremos dar toda a honra e toda a glória por todos os dias das nossas vidas. Que ali
Nessa hora comigo, Deus maravilhoso. Eu te sou grato, Deus. A tua presença nesse lugar me dá uma segurança tremenda, Deus. E esse meu irmão vem comigo para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome pelos teus feitos poderosos. Te adoramos e louvamos a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Permaneça conosco, Deus. Alegre o meu coração, alegre o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Fale, Deus, como tu tens falado. Afinal de contas, esse lugar é teu. Por isso faça aqui o teu querer. Estamos à tua disposição para ser usado para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós dizemos obrigado, Deus, de antemão, pelo que tu vai fazer nesse lugar aqui hoje. Amém. Podemos assentar? A minha saudação a todos é na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, meu amigo. Vou dizer meu amigo, né? Meu amigo é aquele que você vai na casa dele e consegue saber o nome da esposa e dos filhos. De vez em quando você fala que tem um amigo, mas se você nunca foi na casa dele, não sabe o nome da esposa e dos filhos, não é seu amigo. A partir de hoje, esse lugar é dele. E ele me cede o lugar e esse espaço para que eu esteja aqui ministrando a vocês a palavra do Senhor. Eu trago nas minhas mãos a salvação de alguns irmãos. O pastor Enéas disse: leva a salvação para a igreja lá em Rondonópolis. O pastor Enéas, teve aqui há pouco tempo. O pastor Juvenal mandou a paz do Senhor para vocês. Falou: pastor Jeremias, você está incumbido de levar a salvação para esses meus irmãos. Eu trago a vocês também a salvação da nossa igreja lá em Campinas, Barão Geraldo. Um dia que você estiver passando por Campinas, quiser ir num lugar abençoado, onde Deus fala, pode ir lá na igreja em Barão Geraldo. Você vai entender e vai perceber a presença do Senhor Jesus. E hoje eu estarei falando a vocês à luz da Bíblia Sagrada e com o auxílio do Espírito Santo sobre um tema importante para mim e para vocês também. O tema de hoje é: e se a noite chegar? Estou perguntando: e se a noite chegar? Aí você vai dizer: pastor, o que significa noite? Noite é aquele período em que você tem dificuldade para caminhar, ou aquele período que você tem dificuldade para enxergar, ou aquele período em que as pessoas dormem e você fica solitário, mesmo dentro de casa, ou ainda aquele período em que há assaltos e furtos. E a pergunta é: e se a noite chegar, o que é que você vai fazer? Vamos ler esse texto junto com vocês. João capítulo 9 e o versículo de número 4. João 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você tem uma vida agradável? Saúde sobrando aí? Mobilidade para caminhar? Sabe o Salomão, no seu livro do Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo 8, diz assim: ainda que o homem viva 100 dias, e em todos eles se alegrar, ele tem que se lembrar do tempo de trevas. Aí em dias escuros, você vai ficar velho, vai ter dificuldade para caminhar. E a proposta é projetar para nós aí. Eu peço, se possível, projetar o nosso sermão aí. Se tiver um cursor aí para que eu troque as telas aqui, eu agradeço também. O que é que nós vamos fazer nesse período em que a noite chega? A pergunta é: se a noite chegar, se tiver um cursor aí para eu mudar a tela, ou se você puder fazer isso para mim, eu agradeço. Obrigado. Aí a pergunta é: e se a noite chegar? Essa tela para mim, tranquilo. A pergunta é: se a noite chegar, o que é que você vai fazer? Primeira tela nossa ali, ó. Você vai fazer o quê? Não deixe que a noite chegue. Aí você fala: pastor, como eu posso fazer isso? Você consegue fazer isso? Teve um camarada, amigo nosso, posso dizer amigo, que nós vamos encontrá-lo lá no céu. E eu quero perguntar para ele, dar um abraço nele e falar: mas ele foi corajoso.
Próxima tela nossa, sabe quem que é o camarada? Josué. Você já ouviu falar sobre o Josué? Não deixe que a noite chegue, faça como Josué. Passa a próxima tela, meu senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, Josué exclamou ao Senhor da seguinte maneira, na presença de todo o povo, dizendo: Josué chama o povo e faz uma oração desta maneira: Sol, pare sobre Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. Você já orou para o sol parar, irmão? Pastor, eu orei, o sol não ia parar, não. Imagine o Josué. Josué era o líder que assumiu o controle do povo de Deus no lugar de Moisés. Você já ouviu essa história, não já? Se você não ouviu, você precisa ler a Bíblia. Se você não leu a Bíblia, estuda pelo menos lá uma velhinha dos reis lá, que você vai saber um pouquinho. O Moisés conduzia o povo de Deus. Numa certa ocasião, o Moisés chamou Josué e disse: Josué, eu tenho uma proposta para ti. Ele falou: qual que é? Os nossos inimigos estão vindo e eu quero que você vá guerrear contra eles. Ele falou: você vai fazer o que, pastor? Ele falou: eu vou subir lá no monte e vou estar orando. Olha, presta atenção na cena. Tem gente que fica bravo quando o pastor manda ele pregar. E o pastor vai ficar numa boa, eu vou orar. Lá em Jaguariúna nós estávamos fazendo uma campanha de evangelismo e eu convidei alguns irmãos para ir comigo. Ele falou: pastor, eu não vou não, porque eu não tenho dom de evangelismo, de distribuir. Eu falei: amém, graças a Deus, porque eu nunca vi esse dom na Bíblia, entendeu? Paulo diz assim: me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu falei: você vai fazer o quê? Ele falou: eu vou ficar orando. Amém. Aqui diz que Moisés subiu para o monte, levou 2 irmãos abençoados, um chamado de Arão e o outro de Ur, e mandou Josué lutar. Josué estava lutando lá embaixo. Enquanto eles lutavam, o Moisés estava com a mão erguida. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão erguida, eles venciam os seus inimigos. Porém, num dado momento, o que aconteceu com a mão de Moisés? Pensou nele. Eu imagino Josué olhando para si e falando: meus irmãos, vocês inúteis, segura a mão desse homem. Você ia fazer isso, não ia? Aí o Arão e o Ur, cada um pegou na mão de Moisés e segurou a mão de Moisés. E o Josué começou a vencer. Só que o que aconteceu com a mão dos dois? Cansou também o braço de Moisés, desceu. Aí ele olhou de novo: não acredito que nós vamos perder a luta por causa desses 2 irmãos incompetentes que não conseguem. Eles tiveram uma brilhante ideia, viram uma pedra, trouxeram Moisés, sentaram Moisés na pedra. Agora ficou fácil, né, irmão? Para segurar o braço de Moisés numa altura dessa aqui. O certo é que os 2, ao segurar o braço de Moisés, permitiu que o Josué ganhasse a batalha. Mas não é a nossa mensagem. Nossa mensagem é para aqui agora. Só que agora Josué está conduzindo o povo e o Moisés já havia morrido. Deus chegou para Josué e falou: Josué, meu servo Moisés é morto e tu vai assumir o comando. E quando ele chega nessa batalha, diz que os amorreus vieram para a guerra. Só que tinha um detalhe: os amorreus estavam lutando em casa. Você já ficou na casa de uma pessoa desconhecida, sem saber onde é o rumo, e à noite você sai para ir ao banheiro? E o irmão abençoado deixou a luz do banheiro desligada. Se você deixou a luz acesa, você consegue chegar lá, mas você deixou acesa. Vai fazer uma mentira. Você não sabe. Na sua casa você sai de olho fechado, não sai? Consegue passar pela porta, no balcão, passa do lado da geladeira, vai no banheiro, não bate nada. Afinal de contas, você conhece o terreno. Josué estava lutando no terreno do inimigo. Lembra que ele estava caminhando em direção à terra prometida? O povo chegou para Josué e falou: Josué, está ficando tarde. Pelo jeito que eu estou vendo, nós não iremos conseguir vencer a batalha até que a noite chegue. O Josué deu uma olhada e falou: saber, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o sol parar. Se ele falasse para mim, mas é corajoso demais. E ele chegou e fez essa oração. Falou: ó sol, pare aí sobre Gibeon, e tu, ó lua, pare aí no vale de Aijalon. O certo é que o sol parou e a lua também parou. Já viu aquele dia que tem um sol aqui e a lua do outro lado? Já viu esse dia? O sol está se pondo e você consegue ver a lua lá no outro lado já levantando. Foi um dia desses. Sabe o que ele fez? Enquanto o sol parou e a lua também parou, ele conseguiu vencer os seus inimigos. A Bíblia diz que o sol não se arredou do lugar até que Josué vencesse
Todos os dias. Aí a minha pergunta é: você tem coragem de orar para o céu parar? Para o sol parar? Você tem coragem? Tem coragem? Amém? Glória a Deus, não tem que ter. Aí vocês estão duvidando dele? O pessoal foi fazer uma campanha lá no Nordeste para que chovesse. Fazia tempo que não chovia, e convocaram o povo para a campanha de oração. De repente apareceu uma menina trazendo uma sombrinha, um guarda-chuva. Aí nós falamos: você trouxe um guarda-chuva? Faz 3 anos que não chove, vai falar, não vamos orar para chover. Nós vamos orar para chover, não, você precisa ter fé no Senhor Jesus. Aí diz que o Josué, após ter vencido a batalha, o que aconteceu com o sol? O texto diz assim: desde aquele dia não houve um outro dia igual àquele, onde Deus ouviu a voz de um homem. Você sabia que Deus muda o curso da natureza só por causa de você? Mas você precisa entender que é Deus agindo em favor daquele que está trabalhando para ele. Por isso o profeta Isaías diz assim: não há um Deus como esse que trabalha para aquele que nele confia ou nele espera. Você confia no Senhor? Se você confia, pode orar. O sol vai parar. Fica tranquilo, o sol vai parar. Aí você vai dizer: pastor, mas vai dizer, para. Só que tem um detalhe: imagine que você não teve a fé do Josué e não conseguiu orar para o sol parar. Próxima tela nossa aí. Nossa tela. Olha lá, isso aqui é um instante lá. Diz assim: o sol parou e a lua se deteve, até que a nação vingou dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois deste, houve um dia como este, em que o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por. Agora imagine que você não teve a coragem do Josué. Pode na tela para nós. E se a noite chegar, o que você vai fazer? Convide Jesus para ficar na sua casa. Imagine que você não teve tempo de orar, lembra disso? E o sol está se pondo ali, você vai fazer o quê? Agora não dá mais para orar para o sol parar. Próximo texto para nós. Você vai fazer como os discípulos no caminho de Emaús. Você já ouviu falar desses dois camaradas? Próxima tela. Diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, porque a noite já vem e o dia está quase ficando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quem eram esses dois camaradas? Jesus havia morrido. Atenção nisso. Jesus havia morrido e ele fez uma proposta para os seus discípulos, dizendo: fica tranquilo, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos creram na proposta de Jesus, ficaram esperando o primeiro. O que aconteceu no primeiro dia? Nada. Esperaram o segundo dia, o que aconteceu? No terceiro dia? Nada, porque Jesus falou que era 3 dias. Quando chegou a tarde do terceiro dia, o camarada olhou para o outro e falou: já pensou se ele não vai ressuscitar? Vai ficar ruim para nós. É melhor a gente ir embora para casa. E agora saem os dois cabisbaixos indo para casa. De repente um homem se coloca do lado dele e falou: você é crente? Ele falou: sim. Ele falou: não parece. Bom, crente não manda, cabisbaixo não manda. Não é um problema qualquer que vai te dar a tua alegria, tá certo, meu irmão? Você é diferente. Quando alguém te pergunta se você é crente, você diz: graças a Deus eu sou crente em Cristo Jesus. Aí os homens tentaram justificar porque estavam tristes. Ele falou: o senhor não sabe o que está acontecendo? Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: Jesus, nosso Senhor, varão profeta, poderoso em obras, morreu e disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas hoje já é o terceiro dia. Jesus falou para eles: seus tolos, porque vocês não pegam as escrituras e lê. Isaías escreveu a respeito deles assim: eis que uma virgem conceberá, dará luz do filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele foi falando com eles. Falou sobre Moisés e veio falando da escritura. Quando eles estavam falando, você já falou com alguém a respeito de Jesus? O tempo passa rápido demais. Quando eles perceberam, já estavam onde? Chegando em casa. Aí Jesus, para não ter que mostrar que era Jesus, fez com quem ia mais para adiante. Aí eles falaram: Senhor, não vai embora não, fica conosco, entra. Vocês cantaram aqui, lembra disso, o divino companheiro?
fica conosco, porque já se faz tarde, e a noite já vem. Irmão, você precisa chamar Jesus para entrar na tua casa, porque quando chega a noite, irmão, as coisas pioram. O moleque está doentinho, já viu isso? Você não pediu para o marido levar na farmácia. Quando adoece, quando anoitece, a doença piora. Aí você fica lá, aí não sai às 8, não é isso? Chega às 9, às 10, você vai chamar ele para ir na farmácia. A farmácia já fechou. Ele falou, por que você não falou antes? Chama Jesus para entrar em casa. Aqueles dois homens falaram, Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde. Jesus entrou com eles. E aí ele falou, espera um pouquinho que eu vou preparar uma jantazinha para nós aqui. Alguma coisa para nós comer. Foram lá e prepararam. Ele falou, já que o senhor é bom de Bíblia, por que o senhor não ora para nós? Você já levou alguém na sua casa? Você não é daquele chato que leva um visitante lá em casa e não deixa nem orar pela comida, né? Você não é chato. Convidou o pastor lá na sua casa e na hora de orar, você ora, não deixa nem o pastor orar, meu amigo. Lembra disso? Ele falou, então ora para nós. E a Bíblia diz que Jesus começou a orar. E quando eles abriram o olho da oração, o que aconteceu? Jesus já tinha desaparecido. Um olhou para o outro e disse, será que era quem eu pensava que era? Ele falou, mas lógico que era, porque quando ele falava, as suas palavras ardiam no meu coração. O dia que a palavra de Jesus arder no teu coração, você vai ter uma alegria tremenda e vai sair como esses dois homens correndo e dizendo que Jesus já ressuscitou, está vivendo de novo. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, o cara falou assim, já perdeu, passou o dia, mas de vez em quando você fica perdendo lá em casa o tempo, né? Não veio para a igreja no domingo e depois quer saber o que aconteceu, faz igual aquela história do homem de Deus e o profeta velho. Você já viu isso? Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Diz que havia uma igreja e ainda tinha um profeta velho. E veio um homem de Deus de Judá lá nesse lugar para profetizar. E quando ele chegou lá, ele chegou aqui, ó. Deus me mandou profetizar contra o rei, porque o rei está fazendo o que é contrário à voz do Senhor. E para vocês saberem que eu sou servo de Deus, o altar vai se ferver agora. Diz que o altar quebrou, a cinza caiu. Aí o rei estendeu a mão para prendê-lo. Quando o rei estendeu a mão do rei ficou paralisada. O povo ficou encantado. Quando chegou em casa, o pai dos profetas perguntou, como foi o culto lá hoje? Ele falou, foi uma bênção, você perdeu. Veio um homem da parte de Deus lá, falar de Deus, a mão do rei ficou paralisada. Mano, não conta para ninguém não. Quando você chegar lá em casa, alguém querer saber como que é o culto, manda ele vir aqui, mano. Manda ele vir. Faça igual os dois discípulos saíram correndo agora para contar. Quando chegou lá, falou, mas você já perdeu, Jesus já passou aqui faz tempo. A bênção dele já veio em casa. Agora imagine que você não teve a fé do Josué para mandar o sol parar, tá certo? Não teve a ousadia desses dois discípulos de Maús para Jesus entrar na sua casa. O que é que você vai fazer na próxima tela ali? Para nós. Próxima tela. E se a noite já chegou, o que é que você vai fazer? Faça uma vigília. Você já fez vigília? Você sabe o que é uma vigília? Não estou falando aquela com ajuntamento de pessoas. Vigília você pode fazer sozinho. Você pode fazer sozinho. Imagina você lá em casa, quentezinho, o sol se pôs, a noite chegou. Aí você vai dormir e não dorme. Você já tentou dormir numa noite dessa? Você dorme, levanta a meia-noite 40. Você dorme, levanta a 1h20. Aí você dorme, a 2h10. Meu Deus, não acaba mais. De vez em quando a sua situação está assim, parece que não passa o tempo. Você precisa fazer uma vigília. Você senta na beirada da cama e muitas das vezes até na casa está o esposo junto, a esposa está junto, mas dormindo, já viu isso? Você é doente, e aí no outro dia você reclama e fala, meu bem, eu estava passando mal essa noite, você nem acordou. Faça uma vigília, meu sozinho. Senta numa cadeira lá, e nessa vigília você vai fazer o quê? Cantar. A próxima tela nossa, você vai fazer igual Paulo e Silas. Você já leu essa história de Paulo e Silas? Próxima tela aí, está lá no capítulo 16 do livro de Atos. Diz que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, vieram e prenderam eles. Para piorar um pouquinho, amarraram as mãos e os pés dele na cadeia. Você ia ficar bravo, irmão, de prendesse assim? Sabe o que eles fizeram? Começaram a cantar. Só um crente para fazer isso, irmão. Dá para saber se o irmão é crente numa hora dessa. Ah, pastor, eu tenho fé. Você tem fé, irmão?
Você vai saber se você tem fé só quando vier a aprovação. Diz que o pastor tinha um rebanho de ovelhas. E todas as tardes ele prendia as ovelhas no retiro. Chama retiro o cara que prende as ovelhas. Um dia veio um vizinho dele que tinha um rebanho de ovelhas. E logo de manhã ele abriu o portãozinho, passava uma ovelha e ele com um cajadinho na mão batia na cabeça da ovelha. Passava uma outra, ele dava uma pancadinha. O pastor que veio falou: não entendi. O que você está fazendo assim? Ele voltou vendo-se algo lobo aqui dentro. De vez em quando tem um lobo na igreja, pastor, 25 de ovelha. Quando você bate na cabeça dele, ele fica bravo. Você é servo do Senhor. Servo do Senhor não fica bravo. Ainda que te amarre pelos pés e pelas mãos, você vai fazer o quê? Cantar. Diz que Paulo e Silas começou a cantar e orar. E isso era por volta da meia-noite. Imagina dois caras na prisão cantando e orando. De sorte que todos os presos ouviam cantar. Sabe o que aconteceu? Houve um grande terremoto naquele lugar. Estava acontecendo ali. E havia-lhe dados muitos açoites. E o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões, não só dele, de quem? A sua oração que você faz lá em casa abençoa a igreja de Deus, sabia disso? Abençoa a igreja de Deus. Tem irmão que é abençoado. Eu dou graças a Deus, porque tem algumas irmãzinhas, os irmãos não têm muito costume não, mas tem umas irmãzinhas aí que oram, e a bênção tem chegado até mim. Eu faço, eu continuo segurando essas irmãs que estão orando pela vida do pastor, para que ele seja abençoado. Agora imagine que você não teve a coragem do Josué para pedir para o sol parar. Falou: pastor, eu me orei porque eu sabia que não ia parar o sol. Eu vou pedir para Jesus entrar em casa, porque minha casa não é digna dele. Você não teve coragem de sentar na beira da cama e fazer uma vigília, cantando e orando. O que é que você vai fazer? Na próxima tela para nós ver. E se a noite está difícil de acabar, lembra aquela noite que eu falei para ti? Você dorme e levanta, um dia não chega. É um terror. Você precisa de uma pessoa. O que você vai fazer? Você tem que ter esperança. Olha esse texto aí do livro dos Salmos, a próxima tela aqui para nós. Haverá dia novamente. Tenha esperança. Salmo 30, versículo 5. Você já ouviu esse texto com certeza? Porque a sua ira dura só um momento. E no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A sua vida está difícil de passar. Você está falando igual falamos ontem lá, a pessoa reclamando assim: ó, pastor, a minha vida está tudo errado. Perdi o emprego, a minha mulher não me ama tanto, o meu filho não me obedece. Será que eu joguei pedra na cruz? Você já falou isso? Se você já falou, é porque você nunca leu Isaías 40, dos versículos 26 até o 30, assim: ó, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem por conta própria monta o seu exército, quem a todas chama pelo nome, de sorte que nenhuma faltará. Porque tu falas, ó Jacó, e tu dizes, ó Israel, o meu caminho passa longe do Senhor. O Senhor não está olhando. Acaso não ouvistes que o Senhor, o Criador do confim da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, porque os jovens se cansarão, os jovens se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai esperar? Tem essa. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aí tem bênção para você. Lembra por que você está passando por isso? Porque você não teve a coragem do Josué, lembra disso? Pediu para o sol parar. Você não teve a ousadia dos discípulos do caminho de Maú, pediu para Jesus entrar em casa. Você não teve essa coragem do Paulo e Silas para cantar e orar lá de madrugada. Você tem que fazer o que então? Esperar o sol aparecer. Fica tranquilo, vai ter um novo dia. Próxima tela ali. E se a noite já passou?
despertar, já viu assim? Aleluia. Se a noite já passou, o que você vai fazer? Desperte. Você não vai ficar dormindo agora, deitado, né, irmão? Se a noite já passou. Próxima tela ali. É hora de acordar, meu irmão. É hora de acordar, minha irmã. Olha o texto para nós. Romanos 13, 11 ao 14 diz assim: eu digo a isso a vós outros que conhecei o tempo, a hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Mas desde que você aceitou a fé, tem salvação para nós, irmão. Fica tranquilo. Pastor, mas se o senhor ficar nessa coisa, pastor, e se eu precisar apontar uma perna, fica tranquilo. A Bíblia diz que é melhor entrar no céu faltando uma perna, um braço, do que perfeitamente você ficará fora dele. Nós precisamos entender a bênção de Deus para nós. A noite pode chegar? Pode. Lembra que o Salomão falou? Ainda que você viva 100 anos bem, vai chegar um tempo que você vai ter dificuldade. Tempo de treva, vai ter inclusive trevas. Entendeu? Mas não é isso que vai nos assustar. Dizia Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Deus manda falar para você: eu não sei quem é que está nessa angústia toda aí, achando que não tem solução para você, minha irmã. Tem solução de Deus para você. Deus me mandou abençoar pessoas aqui hoje neste lugar. Você vai sair abençoado deste lugar. Ser abençoado, irmão, e nem sempre é ganhar nada do que você ganha. Tem para algumas pessoas que acham que é. Ser abençoado é ter a alegria de Deus no coração. Olhar para o céu e só estar parando lá falando: Senhor, maravilhoso isso. Aí de repente, Senhor, eu convidei o Senhor para entrar em casa. O Senhor não só entra, mas Ele abençoa a sua casa. Aí você está lá angustiado, algemado, mas começa a cantar, de repente você percebe que está livre na presença de Deus. É Deus fazendo uma obra tremenda na nossa vida. E o legal é que Deus não usa anjo para isso. Ele usa pessoas. Ele traz pessoas para abençoar outras pessoas. Por isso você tem que colocar na disposição que Deus falou: Senhor, qual se for preciso usar, usa-me a mim. E como que eu vou abençoar pessoas? Tem pessoas que abençoam a outra através do louvor. Ele abre a boca aqui e a boca dele só sai bênção. Já viu assim? Tem pessoas que são tão abençoadas que quando ele vai te xingar, ele te xinga de abençoar, já viu? Aquele abençoado, cheio da unção de Deus. Porque a Bíblia cumpre nele a promessa de Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Mas você já viu Abraão amaldiçoando alguém? O crente que não abençoa, ele levanta a mão e abençoa, derrama a unção de Deus na vida das pessoas, porque na verdade ele tem cheio. Porque Deus nos capacitou para tal. Mas a pergunta é: e se a noite chegar, o que você vai fazer a partir de agora? Lembra disso? Pode tirar uma enfermidade, não pode? Mas nós cantamos agora de pouco, e de vez em quando a gente esquece que cantou. Se Deus fizer, mas se Ele não fizer, nós vamos cantar. Não é uma dorzinha, não é uma enfermidade pequena que vai tirar a nossa alegria, porque nós estamos firmados no Senhor. Nós estamos firmados no Senhor. Nós não brincamos de ser crente, não vivemos de aparência, porque tem pessoas que vivem de aparência. Parece, já viu aqueles? Diz que o irmãozinho estava numa cidade desempregado e veio um circo. Sabe aquele circo de animais? Ainda tem alguns circos que carregam animais. Deixa eu falar aqui, precisa-se de funcionário. Aí ele falou para a mulher: meu bem, tem um circo ali precisando de funcionário. A mulher falou: meu bem, você é crente? Você vai trabalhar no circo? Ele falou: de repente é para tratar dos animais. Tem algum problema um crente trabalhar no circo tratando dos animais? Não. Ele foi conversar com o dono do circo. Ele falou: senhor, vem para aqui. Ele falou: vem aqui atrás. Puxou uma lona assim, os dois passaram embaixo da lona. Ele puxou a canelinha da cara de metal, sentou um do lado do outro. Ele falou: tem uma proposta para fazer para ti. Ele falou: qual que é? O emprego é bom e paga relativamente bem. Você vai trabalhar umas 3 vezes por semana só. O cara já ficou interessado. Ele falou: qual que é? Você vai ganhar 3.500 por mês. Ele ficou mesmo. Ele falou: qual que é? Ele falou: a principal atração do nosso circo
era um gorila. E o gorila morreu a semana passada. E agora nós não conseguimos comprar mais um outro. Os órgãos ambientais não estão permitindo uma comercialização. Mas eu tenho uma proposta para o senhor. Nós vamos fazer uma roupa sob medida. Você vai entrar dentro e vai se vestir de gorila. O pessoal não vai saber quem é você. Ele falou, mas eu não entendo nada de gorila. Eu falei, não sei entender, o gorila não fala. Eu falei, cara, gostou da proposta. Falou, mas vou falar para minha esposa. Chegou lá em casa, não tem? Pensa bem, tá? O camarada fez uma proposta boa para ele trabalhar quantos dias? 3 dias por semana. Ela falou, fazer o quê? Eu falei, eu vou ser um gorila. A mulher falou, mas você é crente, meu gorila? Eu falei, ninguém vai saber que sou eu, cara. Estou lá dentro da roupa do gorila. A mulher fala, então faz isso, você vai, leva a roupinha na bolsa, vai para detrás do circo, troca a roupa, não vai saber você. Domingo seguinte, o circo aberto, cheio de gente, está o nosso irmão dentro da jaula. O dono do circo passa lá e fala assim para ele, não, agitado. Ele foi para lá e voltou. Segundo domingo, o dono falou para ele, então, mas que barulho assim aí, não? Falou, fome você não vai passar, porque a molecada joga bala, dá banana, olha que beleza. E nós chegamos lá dentro da jaula. Terceiro domingo, o dono do circo chamou ele e falou, eu tenho uma proposta para ti. Que tal a gente pendurar um cipó? Para você fazer algumas acrobacias. Ele falou, um cipó não vai me aguentar. Ele falou, fica tranquilo, a gente pega uma corda, pinta ela da cor do cipó, para você fazer umas acrobacias. E o nosso irmão está lá dentro da jaula, fazendo umas acrobacias. Só que para azar dele, do lado da jaula do gorila, tinha a jaula do leão. E não tinha a tela, era só até uma altura entre os dois. Um domingo cheio de gente, ele para fazer uma graça, pegou um cipó, foi até uma das extremidades, pôs o pé na tela e deu um embalo. Quando ele estava no meio do embalo, o cipó quebrou. Para azar dele, ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele caiu, ele abaixou a cabeça e falou, Senhor, tenha misericórdia. O leão correu, chegou na orelha dele e falou, corre rápido, porque eu também sou gente. Moral da história, irmão, nem sempre me ama a gente, mas você é servo de Deus, lembra disso? O que você vai fazer? Vai pedir para o sol parar. Se ele não parar, você vai pedir para Jesus entrar em casa. Se ele não entrar, você vai fazer o quê? Cantar e orar. Se você fizer isso, haverá a bênção de Deus na sua vida. Você já fez uma noite de vigília? Tem gente que gosta de fazer uma noite de vigília e convida a igreja, já viu isso? Eu vou marcar uma vigília. Não, antes de você convidar a igreja, você tem que vir aqui e pedir autorização do pastor. Eu falei, não, eu estou pensando em fazer uma vigília, marcar um voto. Se eu marcar um voto, os irmãos vão comigo. Você tem que fazer isso, porque se os irmãos não forem, você tem que fazer sozinho. Lembra que você votou? Salomão disse, é melhor não votar do que votando. E outro detalhezinho, se você fizer uma vigília, você tem que lembrar que a vigília tem um certo período, tem que fazer um lanche. Uma irmã convidou a igreja para ir numa vigília dela, chegou meia-noite e a irmã falou, cadê o lanche? Ela falou, que lanche? Você convidou os irmãos para vir orar contigo, não vai dar nem um pãozinho com carne moída, irmão. Então lembra disso, mas a bênção de Deus está nesse lugar. Você não está brincando de fantasia de gorila, tá, irmão? Ah não, você é servo de Deus, né? Você caminha para a igreja, tu olha para você, sabe que você é servo do Senhor. Se você é servo do Senhor, a bênção está contigo. Ela diz ali. Por isso eu digo para vocês, é hora de fazer o quê, irmão? Despertar do sono. Porque o dia é chegar. Vamos ficar de pé? Eu vou orar por vocês, pastor, vem comigo. Vem comigo, nós vamos orar. Se você está passando por essa noite que não acaba nunca, lembra disso? Está precisando de uma bênção de Deus, nós vamos orar. O choro vai passar, fica tranquilo. Vai vir a alegria de Deus no teu coração. E quando a alegria vier, você vai fazer o quê, irmão? Louvar de novo. Vai pedir perdão ao Senhor, irmão. Tem alguém aqui precisando de uma bênção de Deus? Está com uma enfermidade aí que não passa. Está precisando de um emprego e o emprego não chega. Oh, Deus maravilhoso. Esse Deus tem muito alto, tremendo. E continua fazendo perda a oportunidade. Não veio de ser abençoado. Os pastores comigo aqui. Nós vamos estar orando. Você que não veio, vai levantar a mão aonde você estiver aí. Para que Deus convide a bênção na vida dessas pessoas. E elas sejam de fato abençoadas pelo Senhor.
Thank you.
Todas as semanas nós oramos por duas famílias da igreja. Vai se encerrar no próximo sábado. A família desta semana, a família Maciel, Josué, Miriam, Joselina, Kézia, Guilherme, Isabela, Mari. E a família Santos, o irmão Francisco e a diaconisa Raquel. Fora isso, meus pedidos de oração. Pedido de oração: Tamar, saúde; Letícia, saúde; Otávio, saúde; Lindomar e família, luto; João Vitor, libertação. Nós vamos orar também pela vida do pastor Jeremias, né? Se Jeremias em 2 horas ele estará pegando o seu voo de volta, convívio da sua casa, da sua igreja. E você levanta a sua mão também, depois nós vamos fazer a oração, né? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu servo. Então, de joelhos, lembrados, se quiser deixar projetado, as famílias e os pedidos de oração. Vamos te agradecer por esse culto, agradecer pelas bênçãos de Deus, agradecer pela vida do pastor Jeremias, tudo que vivemos nesse final de semana, e que você seja abençoado no nosso dia.
Irmãos, estamos chegando ao final desse culto, né? Agradecidos pelo agir de Deus sobre as nossas vidas, por ter ouvido as nossas orações. Agradecidos mais uma vez, pastor Jeremias esteve conosco. Gostaria de agradecer também aos nossos visitantes que estão conosco, tem os nomes. Agradecer a Maria, a Elivânia e Maria Clara, convidados da Diaconisa Lohane, que está aqui conosco. Tiveram também ontem à noite lá, né, na Urambi. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. São sempre bem-vindos, né, tá aqui conosco. A Shirley, Jefferson, Isabelle, Bruno e Isaac, que são convidados do nosso irmão Tiago, que estão lá. Aí, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe grandiosamente. Também são sempre muito bem-vindos. Quando quiser, tá? As portas estão abertas para estar juntamente conosco aqui. E também o Jorge e a Suelene, que é lá da IAP de Jaciara. Obrigado pela presença de vocês. Também são bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos, sempre que quiserem, né, os nossos convidados, nós estamos aqui aos sábados, às 9 horas da manhã, nós começamos, escola bíblica, culto, às quarta-feiras, 19h30, e aos domingos também, às 19h30, né? São sempre bem-vindos para estar participando conosco. Vamos colocar de pé, vamos ser despedidos, nós temos os recados, né? Valor da inscrição do retiro, valor R$ 350, acima de 12 anos, meia inscrição R$ 175, as parcelas do cartão de crédito pode ser feita até 6 vezes, encerramento das inscrições dia 1 de fevereiro, semana que vem, domingo que vem, já encerra as inscrições, tá? Então, quem quiser pode procurar o Bruno. Cadê o Bruno? Levanta a mão aí, Bruno, tá lá, ó. O Bruno tá com a maquininha de cartão aí, Bruno. Parcela lá em 6 vezes, ou então pode pagar na chave, as camisetas, né? Já chegaram, a entrega começa hoje, os que efetuaram o pagamento. E aí tem o Pix do pagamento aí, valor R$ 50, data limite de pagamento até dia 10 de fevereiro. Bom, jantar temático, tem um tema, olha lá, vários povos, um só amor, né? Então, Copa do Mundo, é isso? Então, jantar temático é a Copa do Mundo. Obrigado, irmãos, pela presença de todos, pela participação de todos, que Deus possa abençoá-los grandiosamente, né? E que a gente possa se ver novamente no próximo culto. Passar a palavra ao pastor Silvio, para nos despedir com a bênção apostólica e fazer as considerações finais. Já foi agradecido, mas mais uma vez, pastor Jeremias, nossa gratidão. Deus possa dispensar muitas bênçãos sobre a sua vida. O pastor Jeremias é um pastor já muito abençoado, a gente sabe da família dele, 3 filhas maravilhosas, já feliz, a esposa aposenta já daqui uns dias, só mais esse ano, e aí acho que ele vai estar mais tempo a andar. Quem sabe a gente vai ter muito mais facilidade aqui ainda, né? E se Deus quiser, com a presença da esposa. Leve o nosso abraço à sua família e a nossa oração. Que nós possamos sempre nos lembrar com essa alegria da sua presença. E eu vou dizer para vocês, eu estou numa dívida com ele, ele teve uma limpeza lá de casa e a coisa estava assim, e ele falou, ele veio aqui para quem ajudando com algumas coisas. Eu falei, pastor, ele falou, se eu soubesse, eu tinha trazido meu chapéu, minha botina, para poder ajudar. Eu falei, não, mas fica tranquilo. Então, que Deus abençoe a sua disposição. Quem sabe uma próxima vez a gente vai pegar mais leve, pastor. Que Deus abençoe, viu? Muito bem. Uma boa semana para todos nós. Que Deus possa te abençoar, te guardar, e que nós possamos ter uma oportunidade muito em breve, como essa, quarta-feira já está chegando aí, para a gente estarmos aqui louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, porque Ele é digno, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele tenha uma semana de muita alegria, de muita prosperidade, que nós sejamos guardados debaixo das suas poderosas mãos. Incline a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.